Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao Reconexão Deus. É uma grande alegria estarmos aqui novamente reunidos para estudarmos um pouco o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. Quero agradecer a você que já nos acompanha pelo chat da TV Nova Luz, da Rede Amigo Espírita, aos companheiros da Irmandade Espírita José da Luz, a Web Rádio Semente de Amor, a Revista Doutrina, a Rádio Portal da Luz, aos nossos queridos Anjos Azuis que nos dão suporte aqui no chat e ao nosso querido Cassiano Ferreira que nos dá o suporte aqui na parte técnica. Deixa eu verificar quem já está conosco aqui. Nós estamos com Marlene Santos, cliente loja, Daniel Cardoso, Lúcia Albertin, Maria Isabel, Vera Borges, Eliana Curti, Lília Gomes, Cláudio Barbosa. Sejam bem-vindos, façam suas perguntas, seus comentários, porque esse programa é feito por todos nós e hoje estamos ao vivo. E trataremos de um tema que é desconhecido de todos. Eu acho que ninguém nunca passou por essa experiência. O estresse nosso de cada dia. Brincadeira, né, meus irmãos? Quem de nós não se vê estressado por uma coisa ou outra? E quem irá conversar conosco hoje será o nosso querido amigo Dr. Luiz Sérgio. Mas antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, vamos fazer a nossa prece para nos conectarmos com o nosso Pai. Querido Pai, de amor e bondade, agradecemos a Ti a oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos, buscando estudar o Evangelho de Jesus para melhor adequar as nossas vidas e melhor nos sentirmos diante de todos os desafios que somos convidados a enfrentar para o nosso crescimento moral e espiritual. Rogamos a Ti, querido Pai, que nos dê bom ânimo, esperança, alegria de viver, força e coragem, para continuarmos trilhando os caminhos do bem, da luz e da verdade. Que o amor de nosso Mestre Jesus possa ser espalhado por todo o planeta Terra, onde haja dor e sofrimento, que possa ser encontrado o lenitivo, o conforto, através dos ensinamentos e da palavra de nosso Mestre e amigo Jesus. Rogamos o amparo dos benfeitores espirituais da TV Nova Luz, do programa Reconexão Deus, para que transcorra tudo bem, para que sejamos protegidos, amparados, para que todos os nossos irmãos aqui conectados, encarnados e desencarnados, possam receber, Senhor Jesus, a luz do seu Evangelho. Permaneça conosco hoje e sempre, graças a Deus. Bom, o nosso querido amigo Dr. Luiz Sérgio, ele é médico, psiquiatra, homeopata, terapeuta floral e apresenta o programa Saúde Integral aqui na TV Nova Luz, que vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas. Seja bem-vindo, meu amigo, Dr. Luiz Sérgio. Muito obrigado. Boa noite a todos. É com muita alegria que compareço aqui neste programa há muito tempo trazendo elucidações e conforto a todos nós. Muito obrigado pelo convite. E nós brincávamos no início, né, que o estresse quase ninguém sente, ainda mais na época de hoje, né, doutor Sérgio? Mas, É verdade, mas nós vamos ver no decorrer do programa que o estresse sempre existiu. Desde a época em que nós vivíamos na Idade da Pedra, o estresse já existia. E varia, evidentemente, de época para época, de acordo com a evolução da sociedade, não é mesmo? Mas correto, o estresse não é coisa do nosso momento, não, é bem antigo. Desde que o homem apareceu aqui na Terra, ele conheceu o estresse até para sobreviver. correto. E o que vem a ser o estresse, doutor Sérgio?
Veja bem, essa palavra ela foi, comprada da física tradicional, né. Estresse na física tradicional, a gente define como uma situação que se refere a uma força ou algumas forças que pressionam um determinado objeto, fazem uma tensão sobre um determinado objeto. Esse é o conceito de estresse na física tradicional. Na década de 1930, um fisiologista chamado Hans Selye, ele adotou este termo para explicar as forças que comprimiam o ser humano, criando assim o conceito de estresse na fisiologia humana. Correto. E como que o estresse se origina em nossa vida? O senhor já deu um spoiler no início, que Rapaz, desde a idade da pedra, né. é, a gente vai ter que fazer uma viagem no tempo e vamos todos voltar à idade da pedra, ok? Então, naqueles tempos inóspitos, a natureza era muito rude e o homem precisava desenvolver recursos para a sua sobrevivência, tá? Ele não tinha outra alternativa. E aí o que acontecia? Ele precisava fugir dos predadores, dos animais ou de outros homens que vinham lhe agredir, enfim. Aquela vida era permeada de uma série de perigos e nós precisávamos realmente de mecanismos que nos auxiliassem à sobrevivência. Então, a gente tem que parar um pouco, abrir um parênteses e falar sobre a lei da evolução, que é uma lei cósmica que permeia tudo no universo. Então, todos nós, todos os seres do universo, estão sob o influxo da lei da evolução. O ser humano é um espírito imortal que ocupa transitoriamente um corpo físico. Então, ele vai, através de sucessivas encarnações, adquirindo experiências no trato das coisas materiais nesta dimensão física. E com isso ele vai evoluindo. Ao mesmo tempo que ele, espírito, evolui, ele também influencia o seu corpo físico, que também vai se aprimorando, se sutilizando. Então, basta nós vermos os nossos corpos atuais e compararmos esses corpos de hoje com os corpos da época das cavernas. Houve nitidamente um processo evolutivo. Esses corpos físicos foram melhorando à medida que o espírito também ia melhorando. Então, o que acontece? A evolução é de ambos os lados. O espírito evolui se utilizando do corpo físico para interagir na matéria, e a matéria evolui ao influxo do espírito. Então, é uma evolução nessas duas polaridades. E com isso, o que acontece? O cérebro humano foi se desenvolvendo. No início, como eu disse, as ameaças eram enormes. Então, nós precisávamos desenvolver um recurso para fugir dos perigos. E aí surgiu o primeiro nível, que constitui a camada mais profunda no nosso cérebro, que vem a ser o tronco cerebral, que é chamado de cérebro reptiliano. Por quê? É o cérebro que aparece nos nossos irmãos répteis,
bem no começo da cadeia evolutiva. Então, esse cérebro reptiliano é que desenvolvia os instintos. E existe uma estrutura nesta parte do cérebro que chama-se amígdala cerebral. Não confundir com a amígdala da garganta, é a amígdala lá no interior do tronco cerebral. E o que vem a ser essa estrutura? É uma estrutura que é como se fosse um botão de alarme, que, quando pressionado, nos coloca numa situação de fugir do perigo ou de enfrentar o perigo, ok? Então, imaginem, por exemplo, que eu estou lá na minha caverna, tranquilo, e de repente vem um tigre dente de sabre a me espreitar, não é? Se eu não tivesse esse botão de alarme, eu poderia ficar pensando, olha, eu acho que eu estou escutando um barulho. Parece um rugido de um animal. Será que eu devo fugir? Enquanto eu ficasse pensando isso, o tigre dente de sabre já tinha feito a sua refeição com esse homem da caverna. Então, esse botãozinho de alarme, que é a amígdala cerebral, ele nos salvou e nos possibilitou a sobrevivência. Por quê? Porque ele coloca no organismo uma série de reações que nos coloca em situação de fugir do perigo, ou, se não dá para fugir, de encarar o perigo. Esse é o primeiro nível da estrutura do cérebro. Depois, com a evolução, nós adquirimos uma segunda camada, que vem a ser o sistema límbico. O sistema límbico, ele governa as nossas emoções e os nossos sentimentos. E, por último, já bem mais adiante na evolução, nós desenvolvemos aquela parte superficial do cérebro que vem a ser o córtex cerebral. E nesse córtex cerebral nós temos as estruturas do lobo frontal, que estão destinadas ao aprimoramento das nossas noções superiores, que estão destinadas à conexão de cada um de nós com a sua espiritualidade. Então, percebam que existem níveis evolutivos no cérebro humano. Mas, quando o homem vai evoluindo, ele não perde as camadas anteriores. Tanto não perde que, por exemplo, hoje, se você está num trânsito engarrafado de uma cidade grande e, de repente, alguém te fecha ou bate no seu carro, você, muitas vezes, não pensa. É a sua amígdala cerebral que funciona. Você sai do carro já para xingar, para brigar, para discutir. Aí você se assemelha ao homem das cavernas. Ou será que nós não vimos nenhuma situação desse tipo? Então percebam que os instintos primitivos ainda permanecem conosco, mas ao lado deles ou sobre eles, nós vamos desenvolvendo outras estruturas, porque o espírito vai evoluindo. E para ele atuar no mundo físico, precisa de uma estrutura cerebral mais sofisticada. Aí surge o sistema límbico, que nos conecta com os nossos afetos, com as nossas emoções, e a partir disso continuamos a evolução e chegamos ao lobo frontal, que nos leva, nos remete
a transcendência. Tá? Então, quando nós nos perguntamos qual é o meu propósito de vida, por que eu estou vivendo neste mundo caótico dos dias atuais, o que eu estou fazendo aqui? E nós estamos funcionando no córtex cerebral, no lobo frontal, mas nem por isso perdemos a sede dos instintos. Deu para entender essa gradação? Então, o que acontece? Nós vamos lidando com isso, e essas notícias surgiram, essas informações vieram do mundo espiritual pela psicografia do Chico Xavier, através do médico André Luiz, que escreveu um livro espetacular, que eu aconselho todos a lerem, que chama-se No Mundo Maior. É um verdadeiro tratado de saúde mental. E esse livro, pasmem todos, foi escrito em 1947, aonde a neurofisiologia ainda não havia entendido esses mecanismos, que só foram descritos e estudados mais profundamente na década de 1960. Então vejam como que André Luiz antecipou, como uma revelação espiritual, esses conhecimentos que a medicina, que a ciência veio resgatar na década de 60. Então, essa história toda foi no sentido de explicar para vocês qual a origem do estresse. Quando estamos encarnados, necessariamente nós estamos estressados. E aí nós já fazemos uma divisão. Existe um estresse positivo, que é aquele que nos impulsiona, que nos estimula a caminhar. É o desafio para nós descobrirmos rotas alternativas na nossa vida. E existe o estresse negativo, que é aquele em que nós desencadeamos uma série de reações neuroquímicas no nosso organismo que acabam por provocar uma doença. Por quê? Naquela época que o bicho corria atrás da gente, o nosso coração se acelerava, nós ficávamos com as mãos suando, nós ficávamos pálidos, saíamos correndo e fugíamos do bicho. Ou o bicho nos comia, ou nós fugíamos do bicho, escapávamos. Aí cessava o motivo do estresse. Aí o que acontece? Todos os hormônios, o cortisol, a adrenalina, esses hormônios que hoje a ciência conhece como hormônios do estresse, eles voltavam a níveis normais. E o homem ficava tranquilo até o próximo bicho atacar. Mas o que acontece no mundo de hoje? Nós estamos submetidos a estresses contínuos. Então, o nosso cortisol, a nossa adrenalina está sempre lá nas alturas, até que isso provoque um esgotamento fisiológico. E aí começam a acontecer os distúrbios que se desencadeiam na ansiedade, na síndrome do pânico, no medo generalizado e provocam toda uma série de doenças que vêm nos atormentar hoje, em pleno século XXI. Tá? Então, mais ou menos esse blá, blá, blá todo foi para explicar a origem do estresse, ok? Tá correto. Nós temos aqui
mas algumas pessoas que entraram, deixa eu dizer o nome delas, o nosso amigo Marco Abreu, Mauro Gomes, Rosângela Reis, Luiz, Adelaide Neta, Zenilda Ângela, Marlene Santos, Selma Garcia, Mafelena Pérez. E tem aqui um comentário da Marlene Santos. Coloca pra gente aí, Cassiano. Ela diz: Marcos, Dr. Luiz Sérgio, já passei por momentos bem difíceis, mas graças a Deus nunca tive estresse. Para mim essa palavra nem existe. Eu acho que você já teve estresse e não percebeu, Marlene. É isso, doutor Sérgio. É, pelo menos ela está feliz com isso, não é? É Então é verdade. importante que a gente possa saber lidar com o estresse, tá? Isso. É, eu dou um abraço especial para o Mauro Gomes, que vem a ser o meu dileto irmão, tá? Ah, legal. Nesta encarnação. Um grande abraço. Um abraço, Mauro. Deixa eu aproveitar o gancho, doutor Luiz Sérgio. É assim, o É, senhor falou muito bem do estresse, né? O estresse positivo e negativo. E a gente escuta muitas pessoas falarem hoje, né, como se fosse um jargão: estou muito estressado. Mas quais são os é, sintomas do estresse em nosso organismo? Além da mão suada, é, da taquicardia, o que mais que nós podemos sentir para nós falarmos que realmente estamos estressados? é. Veja bem, algumas palavras elas caem no uso popular. Então a palavra estresse é uma palavra que se vulgarizou, todo mundo até brinca, está estressado, vai pescar, não é? Então, Isso. é, mas o estressado muitas vezes chega lá e não consegue botar a minhoca no anzol, de tão Aí fica mais, estressado que aí ele fica mais estressado, né? fica, fica mais estressado. Outra palavra, você quer ver? Crise. Todo mundo fala em crise, hoje está na moda. É crise pessoal, é crise coletiva, é crise planetária, é crise dos países. É uma palavra que nós nos acostumamos a olhar pelo viés negativo. Mas, na língua chinesa, a palavra crise tem dois significados. É, perigo e oportunidade. Então, diante de uma crise, nós temos a oportunidade do crescimento ao vencer o desafio da crise. Tá? E outra palavra, quer ver? Depressão. É, o ser humano tem direito a ter períodos de tristeza, sabe? Nós não temos a condição evolutiva de vivermos sempre felizes, sempre zen. Só aqueles espíritos já bastante evoluídos, que não é o caso da imensa maioria, mas nós precisamos aceitar que existem fases da nossa vida que nós enfrentamos algum nível de tristeza. Tá? Isso não significa que nós estejamos depressivos. Depressão, enquanto doença, é uma coisa, e a tristeza, enquanto um estado emocional transitório, é outra. Tá? Mas vamos lá responder a tua pergunta. Né? Uhum. Os sintomas do estresse, eles podem se dividir em dois aspectos: sintomas físicos e sintomas psíquicos. Os sintomas físicos, eu já falei a vocês, alguns deles é a sudorese, as mãos ficam suando frio, a taquicardia, às vezes há uma dor no estômago, uma dor no peito, às vezes nós somos acometidos de diarreia, não é? Às vezes ficamos com prisão de ventre, às vezes não conseguimos regular o nosso esfíncter e urinamos. Então, tudo isso são sintomas físicos do estresse.
que pode ser agudo, tá? Então imagine que nós estamos numa cidade perigosa e de repente surge um arrastão numa fictícia linha amarela, por exemplo, né? Aí o que acontece? Todos esses sintomas vêm à tona. Isso é um estresse agudo. E existe aquele estresse que a gente chama de estresse crônico, que é o indivíduo que acorda todo dia, 4 horas da manhã, pega 3 conduções para chegar no emprego, quando o trem não enguiça, aí chega lá, tem que suportar um chefe antipático. Isso vai minando, gota a gota, o psiquismo dessa pessoa, que vai acabar sofrendo daquilo que a gente chama de um estresse crônico. Tá? Então, existe o estresse agudo e o estresse crônico. Nos sintomas psíquicos, nós temos um cansaço mental, a pessoa se queixa de um cansaço, principalmente mais mental do que físico, uma apatia, um desânimo. Esses sintomas podem mascarar um processo de depressão, mas não se configuram apenas eles como uma depressão. O indivíduo pode ter dificuldades para dormir, não é? Ele pode ter uma insônia difícil, e no dia seguinte ele acorda cansado, como se o sono não tivesse refeito as suas estruturas. Ele fica muito irritado, ele explode por qualquer motivo, e ele acaba, muitas vezes, exagerando no uso de uma cervejinha, de um alcoólico, ou, o que é pior, usando drogas para relaxar. Aí que as indústrias farmacêuticas começam a rir à toa, porque o Rivotril é o medicamento mais vendido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, o que acontece? O Rivotril, debaixo da língua, dá uma descida nesses sintomas. Funciona nos próximos 30 minutos. Mas, se isso for prolongado, ele acaba causando uma dependência, não só física quanto psicológica. A gente deixa de enfrentar os problemas e se refugia no Rivotril, no Alprazolam, nesses medicamentos tarja preta, que a longo prazo vão causar prejuízos cognitivos, prejuízos de memória, podendo inclusive levar a processos de demenciação. Tá? Então, esses seriam mais ou menos os sintomas do estresse. A coisa é bem complicada mesmo, né, temos que estar bem atentos. Muito, Mas quais seriam as causas do muito. estresse? O senhor falou dos sintomas, e as causas? O que que faz com que o estresse Rapaz, é. A gente pode enumerar aí N fatores, né? Eu posso dizer alguns. Por exemplo, um trabalho insatisfatório. Muitas vezes a gente está num trabalho, o ambiente é tóxico, as pessoas são fofoqueiras, é um querendo passar a perna no outro, é o chefe autoritário, mas nós permanecemos nesse trabalho estressante porque precisamos do dinheiro para pagar as contas. E aí nós vamos levando, empurrando com a barriga, tá? Não vou dizer para a pessoa, olha, peça as contas. Hoje em dia, o emprego está difícil. A gente tem que ter um certo nível de flexibilidade, de resiliência para lidar com essas situações. Mas um trabalho insatisfatório, com certeza, é uma das causas do estresse.
Outra causa que atinge a todos nós são os problemas financeiros. Quem não os tem, ou quem não os teve, ou quem não os terá, não é? Então, hoje, vivemos numa sociedade capitalista, numa sociedade materialista, que nos estimula cada vez mais ao consumo, não é? Então, mesmo que não conscientemente somos alimentados para consumir cada vez mais. Então, se o nosso celular é velhinho, mas está funcionando, é, nós somos levados pela propaganda de um celular mais novo, de um celular mais possante, que tira uma foto mais bonita, que é assim, que é assado, e sem perceber, nós somos envolvidos pela mídia, envolvidos pelo consumismo. Isto é uma causa de problemas financeiros, que é uma causa de estresse, uma causa externa. Fatores de mudanças na vida. Muitas vezes nos acontecem alguns fatores dos quais nós não podemos interferir. Por exemplo, uma perda do emprego. Aquele emprego que estava dando para a gente pagar as contas, de repente nós somos despedidos. Isso é uma mudança. De repente nós nos divorciamos. Isso é outra mudança. De repente nós temos uma doença grave num parente da família ou em nós mesmos. Isso é outra mudança. De repente, nós perdemos um ente querido, um pai, uma mãe, um filho. Isto também é um fator que agrava e que traz um estresse muito grande. Então, existem fatores externos que independem da nossa vontade e que podem realmente provocar o estresse. E existem também aquilo que nós chamamos de fatores internos. Então, os fatores externos não dá muito para a gente mudar, mas os fatores internos nós podemos mudar. E de que maneira? Não é? Quais seriam esses fatores internos? Por exemplo, um padrão de comportamento ansioso. Ou seja, desde pequenos, a nossa família, o processo de educação, foi nos colocando num programa ansiogênico. Então, nós temos uma ansiedade ancestral. Esse é um padrão que nós trazemos e que precisamos ter consciência. Essas causas internas, elas serão muito bem compreendidas e encaminhadas quando a pessoa faz uma psicoterapia. A busca de um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, é altamente salutar para a resolução desses componentes internos que nos induzem ao estresse e ansiedade. Outro aspecto, quer ver, que a gente traz é a questão do pessimismo. Muitos de nós são pessimistas de carteirinha. Tá? Por quê? Aí você pode me dizer, puxa, mas olha só, eu abro a internet, abro a televisão, só vejo notícia ruim, é violência, é tragédia, é guerra. Como eu não vou ficar pessimista? Aí a gente tem que parar e analisar. Esse é um dos lados, porque a mídia se alimenta do mal, se alimenta das notícias graves, das tragédias, e nós ainda temos uma polaridade negativa dentro de nós, enquanto espíritos, que nós somos atraídos por isso. Tá? Repara só, você está andando numa estrada, tem uma batida, um ferido, tem pessoas lá socorrendo,
todo mundo para ver o que aconteceu, não é? Porque nós somos atraídos. Agora, as notícias do bem não são divulgadas pela grande mídia, pelos veículos de imprensa. E quantas coisas existem, quantas pessoas, quantas ações, quantos movimentos estão em curso no sentido de minorar o sofrimento humano, não é mesmo? Então, precisamos entender que existem os dois polos da questão. Existe o lado ruim? Sim, porque ainda vivemos num mundo de expiação e provas, onde o mal predomina. Mas existe o lado bom, onde os indivíduos já estão acordando, já estão despertando para o verdadeiro significado espiritual da vida. Então, o pessimismo, eu diria que nós só temos direito a sermos pessimistas 10 minutos do nosso dia. Tá bom para você, Marcos? Tá ótimo, 10 minutos? tá ótimo. Então tá bom. Não lhe dou mais do que 10 minutos, ok? Outro aspecto que nos toca e toca muitas pessoas é a questão do perfeccionismo. Por uma série de razões que não vamos nos aprofundar, porque senão o programa precisaria ter 2 horas. Por uma série de razões, alguns indivíduos são perfeccionistas e se culpam exageradamente quando não conseguem atingir aquelas metas que eles se colocam como metas prioritárias. Então temos que ter cuidado com o perfeccionismo. Ele tem origem na infância, ele tem origem no processo de educação, ele tem origem em vidas passadas. Não vamos discutir isso, mas esses indivíduos que são perfeccionistas, eles estão fadados ao sofrimento. Por quê? Nós não conseguiremos, em hipótese alguma, sermos 100% perfeccionistas, pelo simples fato de que ainda somos espíritos em evolução, que ainda somos espíritos imperfeitos. Então, não tem como, não tem como. Se nós dois estamos diante de um alvo e vamos disputar um torneio de arco e flecha, você é um sujeito perfeccionista. E eu não estou nem aí. Se ganhar ou perder, para mim, tanto faz. Você, na hora de você atirar, arremessar a sua seta, você vai se sobrecarregar tanto com a obrigação de acertar no alvo, que seu braço vai tremer e você não vai acertar no alvo. Eu que estou tranquilão, tanto faz como tanto fez, posso até acertar no alvo e ganhar de você. Então, Correto. perceba que o perfeccionismo é uma coisa perigosa. Não estou dizendo aqui que a gente vá ficar deitado numa rede, bebendo uma água de coco e deixando a vida passar. Não é isso. É óbvio que a gente tem que ter atenção, consciência para as nossas faltas, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, ok? Mas isso não pode chegar a um nível de exagero que se torne neurótico e ansiogênico, ok? Correto. Nós temos aqui no chat uma pergunta e alguns comentários. Eu vou Vamos primeiro lá. passar os comentários, depois eu lanço a pergunta. A Marlene Santos, 21.033, coloca pra gente, Cassiano. Ela fala: já tive derrame cerebral, agora está explicado. Obrigado, Marcos e Dr. Luiz.
A Eliana Curte, às 21h35. Ela nos fala: problemas financeiros, doenças, o descaso dos nossos governantes, o desemprego, a fome, etc. Isso tudo contribui para o estresse, doutor, exatamente o que nós comentávamos aqui. A Vera Borges, às 21h39. Tenho procurado não assistir telejornal, justamente por ter só notícias ruins. Estou mais seletiva com isto. Prefiro documentários e livros, me sinto bem melhor. Com certeza, Vera, você está cuidando da sua saúde. E a Eliana Curte, às 21h32, ela faz uma pergunta. Eu estou com alguns desses sintomas que o senhor falou, depois do desencarne da minha mãezinha. Será que não seria também a ansiedade junto com o estresse? Com certeza, com certeza. A minha tela ficou escura. Você está me escutando, Marcos? Não, estou escutando, estou vendo o senhor perfeitamente. Então, alguma coisa aqui no meu computador. É, Mas mas o tudo senhor, bem. Se você está me vendo e escutando, vamos tocar o barco. De perfeitamente. repente, o computador ficou estressado É, e colapsou. Colapsou. Deixa ele colapsar, que eu não estou estressado. tá Mas certo. vamos lá, continuando. Pode falar. A pergunta da Eliane Curte foi: eu estou com alguns desses sintomas que o senhor falou, depois do desencarne da minha mãezinha. Será que não Aham. seria também ansiedade? Ah, o senhor já respondeu, né? Que com certeza sim, né? Já respondi. Com Isso, tá certeza certo. não tenha dúvida. Então vamos continuar aqui. A gente falou até agora, né, sobre os sintomas, as causas do estresse, a origem. E como que nós podemos prevenir o estresse, doutor Luiz? Olha, Eu acho que agora ficou ruim a internet do nosso irmão. Vamos aguardar um pouquinho para ver se o nosso querido doutor Luiz Sérgio consegue retornar. Que primeiro o computador dele ficou com a tela toda escura, agora ele congelou. Então ficou estressado, conforme ele disse, né, o computador. Mas, meus amigos, uma das formas de nós prevenirmos o estresse é fazer o que a nossa irmã, deixa eu verificar aqui o nome dela, a nossa irmã Vera comentou. Nós devemos ser mais seletivos em tudo aquilo que escutamos, em tudo aquilo que vemos e observamos, porque está em nossas mãos o poder de gerar saúde para nós. E a prevenção do estresse é justamente essa, nós selecionarmos. Hoje nós temos tantos meios para nos prevenirmos, né? E um desses meios é a oração. Quando nós oramos, nós estabelecemos uma conexão com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais, e é como se nós estivéssemos tomando um banho de luz. E essa oração, essa meditação, a prática do bem, do amor e da caridade vai nos auxiliar profundamente nesse a diminuir esse nível de estresse que nós temos no nosso dia a dia, né? Medidas simples que já escutamos as pessoas falarem, né? Inclusive os médicos, evitar de dormirmos com a luz acesa, de termos aparelhos eletrônicos dentro do nosso quarto ligados. Isso tudo vai nos auxiliar é, termos, procurarmos ter menos contato com o celular. Tem pessoas que ficam direto, né, no celular, aquela luz dele, aquela energia que ele traz, isso tudo vai mexendo com o nosso organismo. Então, são medidas simples que nós podemos ter no nosso dia a dia, que vão nos auxiliar bastante a diminuir esse nível de estresse. A atividade física, boas leituras, enfim, praticarmos a caridade, que é uma forma de nós gerarmos saúde
para nós e evitarmos as situações que nós já conhecemos que podem gerar o estresse, como o nosso querido doutor Luiz Sérgio falou, né? As causas, as origens que pode causar esse estresse. Sempre lembrando, né, que tem o estresse positivo, conforme ele falou, e esse estresse negativo. Então vamos primar por equilibrar esse nível de estresse em nosso organismo. Pelo visto, nosso irmão, ele não está conseguindo retornar. Deixa eu ver aqui pelo celular se eu consigo falar com ele. Eu acho que ele não vai conseguir retornar, não. Deixa eu ver aqui com o Cassiano. Esperar um pouquinho, ver se ele consegue retornar, senão a gente continua aqui. Parece que ele não está conseguindo retornar, meus irmãos. Então vamos continuar aqui para a gente tentar finalizar aqui o programa, né? Que faltam 10 minutinhos. Então, uma das coisas que nós iríamos abordar aqui também com o nosso querido doutor Luiz Sérgio é em que medida que o conhecimento da doutrina espírita nos ajuda a combater esse estresse. Então, esse conhecimento da doutrina espírita do Evangelho de Jesus nos ajuda e muito a combater o estresse. Porque quando temos o conhecimento que somos espíritos imortais, que estamos vivenciando uma experiência física que é temporária, que é a nossa realidade, a realidade espiritual, que todos os desafios que nós passamos aqui pelo planeta Terra foram programados, foram planejados para o nosso crescimento moral e espiritual, quando entendemos que o nosso Pai é um Pai de amor e bondade, que Ele só permite chegar até nós aquilo que é para nos fazer crescer, que Deus não castiga ninguém, que Deus nos dá sempre a possibilidade, a oportunidade de crescermos através dessas experiências vivenciadas, nós conseguimos administrar o estresse em nossas vidas, sabendo que tudo é passageiro. Então, assim, todos os momentos que nós temos no nosso dia a dia que geram estresse, quando nós entendemos que eles vão passar daqui um pouco, se nós procurarmos manter a nossa harmonia interna, o nosso equilíbrio, buscarmos, como disse anteriormente, através da prece, da oração, pedindo auxílio ao nosso anjo guardião, aos mentores espirituais, ao nosso querido e amigo Jesus, nós vamos conseguindo administrar esses estresses que nós temos diariamente no nosso dia a dia e vamos aprendendo a lidar com eles, aprendendo a conviver e sempre procurando peneirar para que tenhamos só o estresse positivo, que vai gerar para nós o crescimento moral e espiritual. E aí vamos aprendendo também a lidar com as nossas emoções, né? Conforme o nosso querido doutor Luiz Sérgio falou, os dois fatores, né, da causa do estresse, as causas externas, que muitas das vezes nós não temos controle, mas podemos ter o controle sobre nós, como nós vamos reagir diante dessas causas externas e também as causas internas, psíquicas, que estão ligadas diretamente a nós,
espíritos em evolução. Então, o conhecimento, eu acho que o nosso irmão está conseguindo voltar. Doutor Luiz Sérgio? Doutor Luiz Sérgio, nos escuta? Eu acho que ainda não. Então, continuando aqui, meus irmãos, todo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, esse conhecimento vai nos auxiliar a lidarmos com o estresse que vivenciamos no nosso dia a dia. E aí nós vamos descobrindo ferramentas que vão nos auxiliar a controlar esse estresse de uma forma saudável, conforme eu falei, através da atividade física, através do estudo, através da prática da caridade, através de boas leituras, de a seleção de boas programações. Então, um conjunto de medidas que vão nos auxiliar, principalmente quando nós entendemos que somos espíritos imortais, que estamos vivenciando uma experiência transitória que é importante ao nosso crescimento, mas que a nossa realidade é a realidade espiritual. E aí nós vamos descobrindo formas de nos prevenirmos. O nosso irmão Dr. Luiz Sérgio de volta. Nos escuta? É, o computador ficou estressado de vez, mas eu consegui ligar o celular e estamos aqui para terminar o programa, não é? Ah, está ótimo. Olha só, doutor Luiz Sérgio, enquanto o senhor esteve É, ausente, eu conversei aqui com os nossos amigos, as formas que nós podemos prevenir o estresse, né? E a questão do conhecimento do espiritismo, como pode nos auxiliar a combater esse estresse. E assim, para nós fecharmos o nosso programa de hoje, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho como que nós podemos nos blindar das influências espirituais negativas que podem nos estressar, que também é uma forma de estresse em nossas vidas. com certeza. Só para complementar, aqueles fatores de prevenção do estresse, eu colocaria as práticas de meditação, que são Isso. fatores importantíssimos. As pessoas podem dizer, mas eu não consigo meditar. Não, não significa que você tenha que parar de pensar. Basta 5, 10 minutos ficar em silêncio, colocar uma música clássica, uma música suave, que na internet tenha aos montões, e ouvir aquilo, vai acerenando o seu pensamento, não é? Então, é importantíssimo essas práticas meditativas, a prática de yoga também é muito interessante, a prática de exercícios físicos. Às vezes as pessoas falam, não, mas eu não tenho paciência para fazer meditação ou yoga. Tudo bem, vai malhar na academia, vai correr, corra uma maratona e você vai ficar super zen, sem nenhum problema. Então, é importante mexer o corpo e observar os nossos pensamentos. Por quê? Eu não sei como eles mediram isso, é coisa de americano, mas eles descobriram que nós temos 70 mil pensamentos num dia. Eu não sei como eles descobriram, mediram e contaram isso, mas eles dizem que nós temos 70 mil pensamentos por dia e que desse montão de pensamentos, 80% são lixo mental, não serve para nada. Então, precisamos fazer uma faxina mental. A gente que é tão preocupado com reciclagem do lixo, com a ecologia física, precisamos ser preocupados também com a ecologia mental, porque o nosso pensamento envenena a própria alma, o nosso pensamento envenena o outro, o próximo, e é por isso
que se nós tivermos a atenção e a consciência de observar os nossos pensamentos, nós vamos nos blindar dessas influências espirituais negativas. Por quê? O processo da influenciação mental, seja com um encarnado ou com um desencarnado, está baseado na lei da sintonia. Então, se eu estou, na maior parte das vezes, pensando no bem, praticando o bem, fazendo o bem, eu não vou dar plugs para que nenhuma influenciação negativa se conecte comigo. Esse é o grande salto de consciência que nós podemos entender com as informações que a doutrina espírita nos traz. Sintonizar e fazer o bem, sintonizar e fazer, praticar o amor, praticar a gratidão, tudo isso são remédios salutares para a nossa alma, que vão fazer com que nós atravessamos os dias tumultuados desse período de transição que estamos vivendo na atualidade. Exatamente. E assim, para que os nossos amigos fiquem sabendo, as respostas não foram combinadas, né? Tudo que o senhor falou, eu tinha comentado com os amigos aqui, enquanto o senhor estava ausente, para ver como é que estamos em sintonia com os benfeitores espirituais. Nós temos aqui alguns Que ótimo, comentários, né? você foi um grande médium, você foi É, um grande médium. fiquei captando aqui as informações do senhor. Está Pediu Cassiano para ótimo. colocar a mensagem da Marlene Santos, 21h44, Cassiano, por favor. Ela fala: gratidão, amigos, pelo valioso ensinamento, muita paz e luz. A Marlene Santos, 21h46, novamente. Doutor Luiz e Marcos, com a doutrina espírita a gente encara tudo isso mais fácil, não é? Com certeza. E a Maria Isabel, às Não tenha 21h54. dúvida. Exatamente, Marcos. A conexão com Deus e oração é nosso escudo de proteção. Assim evitamos muitos males. Muito bom, meus amigos. Chegamos ao final do nosso programa. Uma hora passa muito rápido, como o próprio doutor Luiz Sérgio falou, a gente precisaria de pelo menos 2 horas para aprofundarmos nesse assunto. Mas o nosso querido amigo deixou muitas dicas valiosíssimas para o nosso aprendizado. Então agradeço a todos vocês que estiveram conosco aqui no chat, que participaram com perguntas, comentários, e peço a Jesus que nos dê uma noite tranquila de sono, que aproveitemos o momento do nosso repouso do corpo físico para buscarmos as regiões de estudo e trabalho no bem. Possamos ter um final de semana abençoado, com muitas realizações no bem. E peço ao nosso querido doutor Luiz Sérgio que possa fazer os seus comentários finais e a sua despedida. Em primeiro lugar, peço desculpas por essa falha técnica aí, não é? E eu digo a vocês que todos nós estamos no mesmo caminho. É muito importante, nos dias de hoje, que nós cuidemos da nossa individualidade, mas, acima de tudo, das nossas conexões, porque cada vez mais somos chamados a perceber que cada um de nós é um ponto nessa imensa teia cósmica, que é a grande família universal. Então, se lá no Extremo Oriente estão crianças morrendo de fome, nós temos que, no mínimo, se não temos condições de ir lá, no mínimo orar por eles, sentir isso, porque todos estamos conectados. Nós somos raios, fontes de um mesmo sol. Então, vamos trabalhar nesta compreensão de que somos seres individuais conectados a uma imensa teia cósmica e todos
sem distinção, somos encaminhados para o caminho do bem, da luz e da fraternidade. Um abraço a todos e até um dia qualquer. Muito obrigado, doutor Luiz Sérgio, mais uma vez, pela sua participação e uma excelente noite de sono, meus amigos. Um ótimo final de semana. Beijo a todos.